Senhoras e senhores, sejam bem-vindos para o primeiro programa do Condomínio SA. Hoje eu trouxe uma pedrada, que a gente já vai começar com uma pedrada, nome forte, nome quente, sabe aquele café quente, café forte? É esse cara aqui. Antes de mais nada eu vou me apresentar, eu sou o Marcos Mercante, sou sócio da Cintiflix. Costumeiramente eu estava no backstage, estava na parte de trás da câmera, e devido a todos as demandas, os percalços do dia a dia, vou para frente da câmera agora. Doutora Amanda Lobão está ali trabalhando que nem louca, não consegue mais. O Nélio que está ali fazendo Psy também não consegue. Então, opa, se não tem ninguém, bora pro Marcão vai seguir aqui e vamos em frente. Então, vocês vão se acostumar a ver a minha cara por aqui e vou sempre trazer alguém sempre muito especial, que vai conseguir trazer insights poderosíssimos, que vai trazer muita melhora na tua comunicação, melhora na tua educação do dia a dia empresarial do condomínio, e espero que você se deleite com esse conhecimento que a gente vai trazer. E então aproveita, já se inscreve no canal, segue o perfil, e não só do meu, mas da pessoa que estará aqui também, porque é sempre muito importante. Deixa eu ver o currículo da fera aqui, que não é pequeno não. É administrador, vamos ver se vocês matam, hein? É administrador de empresas, possui MBA em finanças, certificado em gestão e estratégia, professor e treinador de professores, ex-diretor de empresas, autor dos livros Finanças para Síndicos e Manual do Condômino. E é síndico há mais de 14 anos, colunista condominial, palestrante, mentor, influenciador do perfil De Repente Síndico. Nas redes sociais, Serginho Gouveia, antes de mais nada, cara, obrigado. Você é o primeiro e é uma honra, uma alegria, porque é o que eu falo para você. A gente está num papo de amigos que casualmente tem câmeras. Então a gente vai soltar o verbo mais uma vez. Cara, obrigado pelo convite, pela predisposição, pela pronto aceite, né? Na hora que eu mandei, você topa qualquer coisa, vamos em frente. É isso aí. E, cara, obrigado. Eu que super agradeço. Nossa história antiga, está sendo retomada aqui nesse ponto também, é uma marca importante desse encontro. Uma ponte de podcasts. Boa! Começaram no passado, lá em Salvador, estão continuando aqui, e com certeza é uma amizade que vai perdurar por muito tempo. Não tenho dúvida, cara, não tenho dúvida. E pessoal, só para vocês entenderem, já que é o primeiro, qual é a dinâmica? A dinâmica que aqui a gente vai ter um olhar não só para a sindicatura. O que eu vejo hoje, e o Sérgio está aqui, ele pode me confirmar. Eu vejo que a maioria dos conteúdos hoje para condomínio são muito voltados para o dia a dia do síndico. Como o síndico tem que fazer, como o síndico pode fazer melhor, como ele evitar conflitos, como melhorar a comunicação, etc. Que é o... Não que não tenha matéria, tem muita matéria para isso. Não sei se você concorda comigo, Sérgio. Então, esses podcasts serão essenciais e vão continuar. São nobres por esse motivo. Mas o nosso olhar aqui vai ser olhar um business de 163 bilhões de reais ano, como é que a gente tira, qual é o tamanho da nossa fatia que fica nesse mercado, né? Quanto é que a gente põe de fato dinheiro no bolso, como é que a gente melhora nos processos internos da nossa empresa, onde é que a gente enxerga a oportunidade. Então esse bate-papo para acrescentar, e nada melhor do que um cara que já empreendeu e é diretor de várias coisas, foi diretor de empresa, tem para nos contribuir. Beleza. Serginho, eu queria começar com uma pergunta, que é o seguinte: você se comunica muito bem, cara. Eu acho que, antes de mais nada, você, acho que salvo, Bruna, me confirma, acho que maior que o Serginho, acho que só a João Moreira, salvo engano. Moreira, tem o Peterson Gomes também, né? Peterson, do Condomínio Net. Mas ele é síndico também, não? Não, ele é advogado. Então, Na sindicatura, acho que é João Moreira e você, cara. Aí tem o Revoltado, síndico Revoltado, e tá grande também, tá grandão, fala muito, fala bem. Mas estou diante aqui de um influencer, cara. Acho que hoje, 93 mil seguidores. 95. 95. Até o final do podcast eu não sei. Ou seja, se somar 95 mil no Instagram, mas no TikTok, mas no YouTube, passou 100. Já. Tranquilamente. Cara, não é para qualquer um. Aí eu quero te perguntar,
eu acho que o teu diferencial, e eu não sei se esse é pelo menos são os meus olhos, é o jeito que você se comunica. Você se comunica bem demais. Pergunta, é dom, é técnica ou é treino? Excelente pergunta e eu quero que você que esteja me ouvindo aqui ouça com atenção o que eu vou dizer, tá? Eu quero crer que o meu processo ele foi auxiliado pela minha história de vida, porque eu fui professor por muitos anos, então mais de 10 anos de sala de aula me treinaram a falar em público. Isso é uma coisa natural. Então, assim, para eu abrir uma câmera e falar é praticamente tão fácil quanto eu subir num palco e falar. Porque isso é treino, isso é treino. A primeira aula que eu dei, eu me lembro que eu fiquei aterrorizado, era horrível. A primeira palestra, primeiro falar em público foi um negócio assim, angustiante, é horrível e tende a ser para todo mundo. Mas tudo é assustador quando você faz pela primeira vez. E eu não estou inventando isso aqui, todo mundo já sabe disso. Eu acho que o pulo do gato é você realmente não ceder a esse medo e fazer uma vez, depois fazer de novo, porque cada vez que você faz fica mais fácil e fica mais rápido. Começa por aí. Perfeito. Agora, uma coisa que eu quero dizer também é que assim, eu trouxe essa experiência da sala de aula, de palestra, não sei o que, mas falar com a rede social é diferente. É diferente. E é um diferente que é extremamente útil. Muito útil. Em que sentido? Você se vê na rede social, você segue alguém, você acompanha algum conteúdo de rede social que dure mais de 3 minutos, 5 minutos, fora o YouTube. Mas bota aí Instagram, bota aí TikTok, você costuma? Geralmente não. Então, o treino para você falar com as redes sociais é um super intensivão de aprender a exercitar seu poder de síntese, de falar pouco e dizer muito. De falar pouco e dizer muito. Isso é extremamente útil para a sua vida profissional, inclusive como síndico. Porque geralmente as pessoas não têm. O ativo mais escasso e importante hoje da vida de todo mundo chama-se tempo. Se você souber fazer bom uso desse tempo, ou seja, se você souber ser sucinto, falar com clareza, falar de uma vez, rápido, claro, você já está saindo na frente da maioria das pessoas. Então, respondendo objetivamente aqui, quando eu decidi fazer o De Repente Síndico, tem uma história por trás disso, mas quando eu cheguei no momento, bom, eu vou fazer a rede social aqui, vou abrir o Instagram e vou montar o De Repente Síndico. E eu vou compartilhar conteúdos que estão me sendo demandados. As pessoas querem saber como é que faz, como é isso e aquilo, não sei o que lá. Como é que as pessoas no passado pensavam? Bom, se eu tenho um conteúdo para dar, eu vou dar um curso. Um curso significa o quê? Tempo. Aí entra em choque com o que eu acabei de falar. Você não tem tempo. Eu quero dar um curso, ou eu quero ensinar coisas para um síndico morador. Vamos lá, o que é um síndico morador? Um síndico morador é um cara que caiu de paraquedas no meio de um BO, que ele não tem o conhecimento, ele trabalha, às vezes ele estuda também, que era o meu caso, ele tem família, ele tem lazer, ele tem academia, ele tem não sei o quê. E nas horas vagas ele é síndico. Estou mentindo? Nas horas vagas ele é síndico. Aí, esse restinho de tempo que ele tem, você quer que ele vá fazer um curso de 60 horas presencial, com testes, não vai rolar. Não vai. Vai lá. É verdade. Qual é a saída, na minha visão? A minha saída é você entregar conteúdos todos os dias, que é um processo que nós acreditamos desde sempre, tanto acreditamos que demos a isso o nome de escola, todo dia um pouquinho, né? Em pílulas que possam ser digeríveis por quem está querendo aprender sobre condomínio. Muitas das vezes o cara, sem conhecimento nenhum, ele consegue pegar a ideia. Eu vou dar um spoiler para você. Se você seguir o meu perfil, você vira assim. Estou jogando contra mim, porque eu vendo curso. Mas se você seguir e tudo. Eu estou dizendo isso porque minha mulher virou síndica, cara. Ela sabe. Porque ela acompanha os conteúdos. Ela, quer dizer, ela não exerce a sindicatura, mas ela sabe. Quando chega, não, isso aqui é assim, 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 da lei, tal. Que isso? Puxa. Aprendeu aonde? Eu vejo você gravando, pô, a gente aprende por osmose. Então, tem muito isso
do conteúdo, ele está sendo extremamente demandado, mas ele tem uma forma, ele tem um jeito de entregar. Ah, então. Deixa a pausa aqui. Pausa Porque pausa dramática. Eu ia te perguntar justamente isso, cara. Como é, eu não sei se você se sinta confortável em falar. A gente está num papo de amigos, tira o botãozinho, mas como é o processo criativo? Porque vamos combinar, né? Todo dia, cara. O pessoal falou, vocês devem conhecer talvez um influenciador chamado Guto Galamba, não sei se você já ouviu. Sim. Guto Galamba chegou e falou assim, cara, tem que ir pra academia todo dia. Aí ele, o que é todo dia? Todo dia é todo dia. Aí ele falou assim, não, mas todo dia para mim pode ser segunda a sexta. Aí ele falou, todo dia é todo dia, irmão. Ele falou assim, mas sábado e domingo eu já fui de segunda a sexta. Ele falou assim, tu é hétero? Sim. Todo dia? Só pra... todo dia. Agora eu te falo, como é que eu trago todo dia? Sim, como é que tu faz essa parada acontecer? Porque não é trivial, cara. Todo dia, para você soltar um conteúdo de interesse, que engaje, como é que tu faz isso, cara? Qual é a mágica? Interessante que eu estava tendo essa conversa agora, antes de vir para cá. Eu conheci umas pessoas lá no evento que estou participando, e aí eles pararam e fizeram essa pergunta. E eles foram além dessa pergunta. Eles fizeram um desafio. E eu vou falar o desafio, depois eu volto ao início da pergunta. O desafio foi o seguinte, falei, cara, eu tenho um escritório de advocacia e eu fico lá postando meus conteúdos, mas não bomba. Aí eu falei, provavelmente o que você faz é o que todos fazem. Gravata, um monte de livro atrás de você, numa estante grossa de madeira, aquela coisa. Não, a lei tal, o artigo... Passeio. Desculpa, irmão, você é mais um. Você não é interessante nem para tua mulher. Entendeu? Então, assim, nas redes sociais, a rede social é cruel. O cara está ele está literalmente a uma de jogar você no lixo. Todo o esforço da gravação que você fez, você está a um swipe de ir para o lixo. Como é que você captura a atenção dessas pessoas? A maioria das pessoas foca em conteúdo. Aqui está o pulo do gato. Eu foco em sentimento. Qual é o sentimento que isso desperta nas pessoas? Ele falou, como assim? Como eu poderia, por exemplo, falar sobre isso que agora está bastante em voga, que é a questão da proibição do Airbnb? Pois é. Tem o lado normal, que todo mundo faz, por exemplo, o STJ decidiu, no dia tal, o desembargador não sei o que, ele falou isso assim, agora tem que ter 2 terços. Agora não pode, porque não sei o que, se for terça-feira chovendo, se for ano bissexto, arrasta para cima. Isso aí ninguém vai, nem perca seu tempo, ninguém vai assistir isso aí. Pois é. Aí como é que você faria? Aí veio o desafio. Como é que eu faria? Eu faria o seguinte, imagina a cena, tem 2 pessoas, eu e você. Nós somos 2 amigos, estamos sentados no bar, nós estamos conversando. Aí eu viro para você, tirando uma onda, tipo, rapaz, comprei 3 estúdios, show de bola, na rua tal, baratinho, vou botar aqui o Airbnb e vou pagar uma grana. Aí você vira para ele, você não está sabendo dessa lei não que saiu? Que lei? O STJ falou que não vai mais poder alugar Airbnb. Tá brincando. O que acontece? Eu despertei um sentimento em todo mundo que estava pensando em fazer isso e o assunto se tornou relevante. E aí a tua retenção vai lá para cima e naturalmente os outros conteúdos, de repente, passam a ser indicados para o cara. Ou seja, se você não conseguir gerar uma identificação com quem está assistindo, em outras palavras, se você não consegue despertar nelas um sentimento sob a ótica delas, não tem a ver com você. Sim. Não tem a ver contigo. Cara, não tem a ver. Não é o que eu gosto, o que eu prefiro, eu acho que é legal. Eu vi um videozinho no TikTok, não sei o que. Não, cara. O seu conteúdo tem que ser gerado sob o ponto de vista seguinte: quando alguém olhar para isso que eu estou fazendo, o que ele vai sentir? E o que eu miro? Estou entregando de graça para vocês, tá? O que eu miro? Eu miro o seguinte: o cara vai ver isso aqui, ele vai se identificar, ele vai despertar um sentimento que pode ser morrer de rir, chorar,
passar ódio, se sentir constrangido, com vergonha porque ele fez aquilo. Sentimentos são despertados, e a partir disso daqui, sabe o que ele vai fazer? Ele vai me entregar para a rede dele, ele vai compartilhar no grupo de WhatsApp do condomínio, ele vai compartilhar na rede social dele, ele vai mostrar para os amigos dele, ele vai me recomendar. É por isso que eu viralizo. É por isso. Então, qual é a estrutura? Qual é a estrutura que eu utilizo? Eu utilizo despertar sentimentos que são identificados sob a ótica de quem me assiste. Para eu fazer isso, eu preciso conhecer quem me assiste. Uhum. E como é que eu conheço quem me assiste? Como é que eu sei como essas pessoas se sentem? Porque eu sou um deles. Eu sou síndico. Eu estou na trincheira, eu sei o que você passa. Quando eu falo, quando eu digo, quando eu mostro, não sei o quê, eu passei por isso, então eu sei. O cara vai olhar e, pô, isso aqui aconteceu. O que eu mais, se você olhar mais comentários, nossa, parece que foi para mim, isso aconteceu hoje. Caramba, olha só. Por quê? E você vê que é genuíno, assim, né? Você olha na tua rede, muito mais do que visualização, tu vê o engajamento, cara. Se você olha ali nos comentários, é porrada, é tipo, é a galera comentando, se sentindo ali no... É orgânico. É genial, cara, genial. Cara, muito legal. Turma, já veio o primeiro, já veio a primeira pedrada aí, então te preparem. Agora eu queria te perguntar, cara, a Bruna fica brava comigo, mas eu tenho palavra um pouco solta às vezes, mas, cara, Ah, legal, eu curto. putz, assim, cara, de repente síndico é um puta nome, assim, puta nome. Não sei como que você tirou e se foi a inspiração do De Repente 30 do vídeo lá do filme, mas primeiro eu queria que você me contasse, até chegar na criação do De Repente Síndico, me conta a tua recap. Quem é. Faz um recap aí do Sérgio Gouveia. Sérgio Gouveia, professor, que você já comentou aqui, professor, diretor, mercado corporativo, quando pivotou a carreira, por que pivotou, se foi um insight que viu dinheiro e pá, é por aqui que eu vou. Então eu queria que você me contasse como é que você construiu até chegar no De Repente. Boa. Essa é uma história que eu conto sempre, né? Talvez alguns detalhes saiam aqui de forma inédita, mas vamos lá. Eu sou esse cara que você descreveu aí no começo, tenho essa formação, e morava num condomínio pequeno, de 12 casas. Eram casas. Em Salvador. Em Salvador. Eu moro em Salvador. Sou carioca, mas moro em Salvador. E aí, nessa época, eu estava assim, como diretor, eu estava trabalhando bastante, em torno de 12 horas por dia. Estava fazendo o tal do MBA que você citou aí. Sim. E minhas filhas eram pequenas. Então eu tinha todas as desculpas do mundo perfeitamente alinhadas para dizer, não posso ser síndico. Sim. E aqui vai uma das pedradas, né? Quote. Eu tinha todas as desculpas do mundo, tinha motivos para não ser síndico, mas a situação do condomínio era caótica e não tinha ninguém para assumir. Então, nessa vida eu aprendi que a autorresponsabilidade é basicamente você olhar e dizer, bom, ou eu faço ou eu fico reclamando dos outros. Perfeito. Eu odeio a segunda opção. Né? Porque você não vai ter os benefícios que você quer e ainda vai ficar como chato. Então, é melhor pagar o preço, né? de ser aquela pessoa que vai fazer a transformação. Você acha que pode? Faz. Você acha que não pode? Aprende e faz. Né? Então, beleza. Então, eu fui numa assembleia, a assembleia, assim, um condomínio de 12 casas, não sei se você sabe, mas a estatística geral é que o comparecimento em assembleia de condomínio é em média de 13%. Um condomínio de 12 casas foram 4 pessoas, foi lotação lotada. No geral, isso 13% média. média. Média nacional. Média nacional. 13, Baixíssimo. baixíssimo. Por algum motivo que eu desconheço, sobe quando tem aumento de... Pô, estranhamente é isso que acontece, aumenta o quórum. Aí eu fui lá, tinha 4 pessoas. E para a estatística era maravilhoso. O problema é que dessas 4 pessoas, uma era o síndico que estava em exercício, que estava se despedindo, ali era despedido dele, fazer a prestação de contas, a eleição do síndico ali acontecendo. Tinha eu, tinha uma senhora que nunca tinha trabalhado na vida, e um cara que era um empresário
fodástico, assim, um cara muito bom. Só que era um cara que, assim, ele morava no condomínio, em 10 anos, acho que a segunda vez que eu vi ele, ele era um investidor. Sim. Então, assim, dessas pessoas, uma estava saindo, a outra era eu, a outra era uma senhora que não estava preparada para a avalanche de problemas que foram apresentados. Todos os problemas, todo problema que você tem aí, eu te dobro lá. Problema, defeito construtivo, falha de manutenção, déficit ordinário, não tinha reservas, tinha uma ação trabalhista movida contra o condomínio, um monte de problemas. Né? E aí foi interessante que o síndico apresentou esses problemas todos no final assim, bom, agora vamos proceder com a eleição do síndico. Quem se habilita? Depois dessa pancada. E aí, tudo isso aconteceu meio em câmera lenta, tipo aqueles filmes assim, né? Que eu olhei assim, pô, os caras estão saindo, essa senhora não tem a menor condição de lidar com esses problemas todos que acabaram de ser apresentados. Esse cara seria um excelente síndico, mas não está nem aí para esse condomínio, isso aqui é a verdade. Vai viajar, não está nem aí. Sim. Sobrou eu. E a minha casa? É a minha casa. Aí eu olhei assim, vi a janela, minhas filhinhas lá. Eu vou ter que assumir. Com tempo, sem tempo, não interessa, vou ter que assumir. Aí eu falei, beleza. Aí foi engraçado, né? Porque eu falei, não, tudo bem, eu vou assinar. Assina aqui. Pelo amor de Deus, todo mundo. Pelo amor de Deus, assina logo esse Assina antes que ele mude de ideia. Pega a assinatura do carro pra ele. Vamos logo, não perde o bonde. Vamos. E aí, assim foi. De repente, eu me tornei síndico. Aí eu voltei pra casa, desfibrilei, né? A pergunta é isso que eu queria te perguntar. Quando tu contou pra tua esposa. Você é maluco, vai lá e disse que você se enganou. Tua esposa se enganou. Não sei o que aconteceu, foi sem querer. Aí eu expliquei, cara, você tem. Vai ser fulana? Não vai, né? Vai ser esse cara? Não vai. Ela sabia que eram as pessoas. Sim. Sou eu. Ah, meu Deus, eu também. E aí assim foi, assim começou. E aí o que acontece? A maioria dos síndicos, eles assumem e tem uma tendência de repetir exatamente o modelo administrativo do síndico anterior. Aquele mesmo que eles criticavam. Isso. Repete a mesma coisa. E isso ocorre por basicamente dois motivos. Primeiro, porque não tem no portfólio as ferramentas para fazer o certo. E não sabe o que fazer. Ele conhece aquele, ele replica aquele. Né? Ou o segundo, ele até sabe, mas dá trabalho. Mudar dá trabalho. Dá trabalho pra caramba. Você tem que vencer a resistência das pessoas, tem que mudar, tem que instituir novos processos, aí tem que reajustar, reconfigurar, aí dá falha no processo, você tá vendo, não tá funcionando. É tua, e aí vai ter que ouvir reclamação. Dá trabalho. Então, por esses dois motivos, a maioria das pessoas não muda. Só que eu decidi mudar. Todo dia. Isso aqui está errado, eu vou fazer certo. Isso aqui é errado, eu vou fazer certo. Isso aqui é errado, Aí vai acontecendo. Ao longo do tempo, as coisas vão entrando nos eixos. As coisas vão acontecendo. E foi o que aconteceu. Então, foi tudo ajeitando, foi tudo ficando bacana e tal. E tem um processo interessante. Que é o seguinte, quando você mora num condomínio degradado, você leva seus amigos para almoçar. Eles vão chegar no seu condomínio e ver aquele muro todo cheio de limo, aquele porteiro com a camisa para fora, assim, chinelo de dedo, sabe? O portão para. Não assim. Aí o que acontece? O condomínio vira um dormitório. As pessoas chegam, vão para os seus bunkers e saem rapidinho do seu trabalho. Eles não querem nem ver aquele ambiente caótico. Querem ver. Quando você altera essa realidade de tal forma que o condomínio fique lindo, ele passa a ter orgulho disso. Sim, tem um efeito muito interessante que acontece. As pessoas começam a convidar de novo as pessoas para ali. Então, o que aconteceu? A gente começou a ver o processo. E foi isso que me motivou. Porque o processo foi esse que eu falei. Aí, o que aconteceu? Eles começaram a convidar de novo. Eu comecei a ver gente almoçando na casa dos outros, festa de criança, convidado na piscina, churrasco, festa de fim de ano. Aí eu fiquei pensando, cara, foi isso. O condomínio ficou lindo, as pessoas passaram a ter orgulho disso aqui. É verdade. E aí o que foi que aconteceu? O outro efeito inesperado. Esses convidados que chegavam na casa dos meus vizinhos, viravam para eles e diziam, cara, tinha uns 2, 3 anos que eu não vim aqui. Isso aqui mudou demais. Eu passei aqui na porta 3 vezes e achei que tinha errado o endereço. O que foi que aconteceu? Não, esse
cara aqui, o síndico aí tá. Vem um novo sim. O cara tá fazendo uns coisas. Porra, tô precisando disso no meu condomínio, vou lá falar com ele. É mesmo? Aí veio o primeiro. Tudo bom? Você quer o síndico? Ele pode me dar uma dica? Meu condomínio tem isso, tem aquilo. Claro, você senta aqui, cerveja, não. Daqui a pouco. Aí eu falei, peraí. Tem alguma coisa acontecendo aqui. Duas constatações. Sim. Primeiro, se eu for atender todo mundo aqui, De 2 ou eu viro um é uma alcoólatra. hora. Cirrose hepática garantida. Garantida. Entendeu? Primeiro, não tem esse tempo para ficar 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas. Tem um que ficou quase 3 horas lá, sugando tudo assim. Peraí, irmão, não, mas só um minutinho. Eu tenho que estruturar isso aqui. Né? Entregar esse conteúdo. Segundo, se tem tanta demanda, tem um business aqui. Pronto. Tem um business aqui. Aí tu tá vendo dinheiro além de ser síndico. Além de ser síndico. E aí eu vou contar uma coisa que talvez eu nunca tenha contado. Legal. Quando eu estava no mundo corporativo, uma das minhas tarefas era conduzir os processos de planejamento estratégico da empresa. Sim. Olhar 10 anos à frente. Eu fiz isso quando eu montei o perfil da Repente. Nada do perfil da Repente Síndico é por acaso. Tá até aqui, cara. Tá até aqui, ó. É por acaso? Deu certo? Não. Tudo Nada planejadinho. é por acaso. No curso que eu tenho, Redes Sociais para Síndicos, eu abro esse planejamento todo. Está lá até hoje. O que é o perfil da Repente Síndico? É o aprendizado desse processo que eu acabei de explicar. E a observação do mercado. O que o mercado diz e que todos vocês já sabem, mas talvez não tenham colocado nessa perspectiva. Na época que comecei, acho que uns 80% dos síndicos eram moradores. Sim. Né? 90%. Hoje 85% e tal. Ou seja, tem mais profissional hoje do que tinha no passado. Então esse share aí mudou um E a pouquinho. gente tá falando de quantos anos isso? 4 anos. 4 anos de 4 perfil. anos, certo? Genial. 4 anos. Aí eu olhei para isso e disse assim, bem, se o mercado está me dizendo que 90% dessa demanda que eu tenho para oferecer está nos síndicos moradores, com quem eu vou falar? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vou ficar falando com síndico profissional. Não, cada um na sua. A gente tá vendo business. Tudo certo. Business. Mas veja que interessante. Porque assim, é uma regra do marketing, né? Você vende tudo para todo mundo, você não está vendendo nada para Não dá ninguém. pra ninguém. Exatamente. Então, foca no que você vai fazer, que você não vai pegar só esse mercado, você vai pegar uma área maior. Beleza. Então, eu quero falar com o síndico morador. Beleza. Quando você decide focar desse jeito, você desenvolve uma coisa chamada brand persona. O que é um brand persona? Para quem não conhece essa linguagem. É o lado que você tem, que é real, seu. Você faz várias coisas, você é bom em várias coisas, mas assim, qual é o lado que você vai expor na rede social? É o seu brand persona, os aspectos que você vai realçar. Então, eu vou falar da minha formação em administração, em finanças, voltado para a sindicatura, focando também nos síndicos moradores, a galera que não tem traquejo com isso, que não conhece, eu não posso usar jargão, eu não posso usar coisas complexas, eu preciso traduzir de forma simples, para que todo mundo seja capaz de não apenas de entender, mas de replicar aquilo. Efetivamente se beneficiar do que eu estou oferecendo. Para aplicar. Para acontecer para ele. Perfeito. Então você vê que por acaso, não tem acaso de eu usar camiseta. Por que eu uso camiseta? Porque essa, gente, é a roupa que eu estou usando para a Assembleia. Então quando a pessoa me vê do outro lado do vídeo, ela se vê. Eu sou um espelho do meu público. Perfeito. O cara olha e diz, pô, esse cara que fala a minha linguagem, usa a minha roupa, está falando dos meus assuntos, ele vive o que eu vivo. É isso que gera conexão. Isso aí, não, mas o que eu tava falando, eu falei hoje. Falei, Bruna, aqui é camiseta, é papo de amigo, papo de, assim, E aquele negócio, tu usa a camiseta, comunica. Se tu faz a barba, comunica. Se tu penteia o cabelo, comunica. De um jeito ou de outro, mas comunica. Papo bom é isso. Porque na hora que você me fala, você já me deu assistência. Deixa a bola quicando. Quicando e assim, ó.
E aí eu te pergunto, você começou a falar, cara, vou falar com essa turma de síndicos moradores que estão chegando, são vários de repentes que estão chegando, vários de repente síndicos que estão chegando, vou falar com esses caras. Dentro da tua ótica, dentro do que você toca, não só no teu perfil, mas aí nos eventos que você vai, nas oficinas que a gente sabe que tem, esse gap do que deveria ser e como esse cara chega, ou seja, qual é o nível que ele chega para falar, cara, para você ser aceitável entre, cara, colocar, por exemplo, uma previsão orçamentária adequada no teu condomínio, para você fazer um planejamento do teu condomínio, uma obra, etc. Esse gap do conhecimento atual dele para o conhecimento desejável, vamos dizer assim, está muito grande, não? O que é que você olha nos teus alunos, ou a galera já está vindo, opa, peraí, são vários diretores de empresa, ou são vários caras que já têm traquejo no mercado que é só um refinozinho e o cara vai tocar. O que você visualiza nisso? Eu vejo que a maior parte dos síndicos, a maior parte, não sei dizer quanto, mas a minha percepção é que a grande maioria cai de paraquedas, de repente, e aí se dá conta aos poucos, a depender dos eventos que forem acontecendo nos primeiros dias, semanas ou meses, se dá conta da capivara que eles pegaram. Da responsabilidade civil, criminal. A galera pega sem perceber o tamanho da. E aí vai começando a pegar uma informação aqui, outra ali. Caraca, não sabia que era isso. Aí é quando o cara toma a Red Pill. Tá. Tipo, putz, saí da Matrix. Já entendi onde é que eu me enfiei aqui. E aí o que acontece? Você percebe quando o cara, opa, virou o gatilho ali e fala, tá, agora eu já. Esse é um dos objetivos do perfil da repente Sim. de levar, porque como são pílulazinhas, né, de informação, 2 minutos, coisa rápida, tem algumas informações ali que dão essa virada de consciência no cara, dizendo, puta, eu não sabia isso. E algumas dessas informaçõezinhas assim, ou fazem o cara vazar, não, tô fora, não, é isso aí, tô fora, não quero. Ou fazem o cara dizer, não, eu realmente preciso me capacitar, senão eu vou me dar mal aqui. Pois é. Vai dar problema. Preciso correr atrás disso daqui. Né? Então, muito do conteúdo que está ali também tem o objetivo de despertar as pessoas para isso. Agora, tem os que despertam e ficam sentados, e tem os que despertam e que se movem, que vão atrás realmente da informação, não apenas para ganhar um canudo e botar debaixo do braço, que infelizmente é uma realidade que eu vejo também. Sim. Tem uma galera que pensa, cadê o certificado? Pô, você espreme o cara, ele não aprendeu nada, mas ele quer o diabo do certificado. Toma o certificado, meu filho. Então, assim, há um gap muito grande ainda e ele está aumentando. Mas não por causa das pessoas, é porque o nível de exigência, de complexidade da gestão condominial está aumentando. Meu irmão, parece que a gente combinou, mas não combinou, viu, turma? Não combinou, tá Eu nunca aqui, vi esse ó. papel. Nunca vi esse papel. Mas assim, ó, eu iria perguntar justamente isso, cara. Puta, cara, você sincronicidade, hein? Sincronicidade. Mas é meio que o sentido assim, você comentou de fato da complexidade. Fazendo, ainda que a gente não tenha, está há 14 anos já, há 10 anos atrás, era outra pegada do que está vindo para agora. Assim, aumentou demais a complexidade. E a pergunta que eu faço é técnica ou ela é relacional? Ou seja, porra, peguei resorts agora para ser síndico ou o problema são as pessoas? Vamos fazer uma linha do tempo aqui rapidinho, só para as pessoas acompanharem meu raciocínio. No passado, bem passado, os prédios onde eu morei quando era moleque, acho que os seus também, ele tinha hall, tinha vaga para um carro, um elevador, talvez 2, aquele porta pantográfica, não sei o quê. E é isso aí. Acabou. Os apartamentos eram grandes, confortáveis, mas não tinha área comum.
Você podia andar na rua com mais tranquilidade, o trânsito era menos caótico, essa era a nossa vida. É verdade. O que aconteceu de lá para cá? A violência foi aumentando, a complexidade do tráfego foi aumentando, significa que cada vez mais você sair de casa era um martírio. Isso. O mercado imobiliário respondeu entregando. Então, eu vou te dar tudo o que você precisa dentro do seu condomínio para que você não precise sair de casa. Perfeito. Bem, esse espaço que cresceu aqui embaixo foi sugado lá de cima. Foi. Então, os apartamentos foram Mágica não se diminuindo. faz, né? Tem mais. Os apartamentos foram diminuindo, as áreas comuns foram aumentando. Perfeito. Então, aquele senhorzinho que antes só pagava uma conta, ele foi eleito porque ele é aposentado, ele tem tempo. Tem tempo, exato. Esse cara já não preenche mais a série de motivos por uma série de motivos. A complexidade de gerir isso daqui de baixo, essas coisas todas que aconteceram, aumentou bastante. Então, agora você tem mercadinho, agora você tem lavanderia, agora você tem sauna, tem piscina, tem quadro de tempo, tem não sei o quê, tem um monte de coisa. Isso tudo tem um conhecimento específico, tem uma manutenção, tem um custo, não sei o quê, blá, 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 blá. E mais gente olhando para isso, porque antes as pessoas cuidavam das suas vidas nos seus apartamentos, agora todo mundo cuida da vida de todo mundo aqui embaixo. É verdade. E muito mais gente, né? Porque o prédio também cresceu, né? O prédio cresceu, pô. Apartamentos menores, cabe mais gente. Cabe mais gente. Aí você bota lá num espaço que tinha 10 apartamentos, agora tem 40. Aí de lá para cá, o que aconteceu? Tinha um carro de família, agora tem mais. Não tinha internet, agora tem. Não tinha celular, agora tem. Carro elétrico. Aí, coisas que antes eram recomendações viraram obrigações, especialmente as normas. Né? Perfeito. Vamos pegar um exemplo simples aí, só para a galera fazer uma conexão. Seu carro sempre teve cinto de segurança. Mas quando é que você passou a usar mesmo? Quando a fiscalização apertou. Né? Isso foi aí, sei lá, final da década de 80, mais ou menos. Foi ali que começou a apertar mesmo para valer. Mas antes disso tinha ninguém usava. Condomínio é mais ou menos isso. Tinha recomendação. Lembra? Cigarro. Todo mundo podia fumar. Você fumava no avião, No velho. avião, cara. Uma cápsula cheia de... Não, se a gente parar para ver, cara, eu te falo que eu sou da aviação. Fui criado na aviação. É uma cápsula. Se você parar para ver, é caótico. Tu tá a 10 mil pés de altitude, de ferro, cheio de combustível, meu irmão. Aí tu tá com o cigarro ali, ó. É surreal uma coisa dessa. Hoje, pelo senso comum, você fala, não é possível uma coisa dessa. Então, um monte de coisa que podia, que era de boa, tranquilo, isso aqui. Menino ficar sozinho na piscina. Não tinha essa coisa de essa supervisão, andar de bicicleta, andar de motinho, menino com 14 anos dirigindo carro. Era normal. Era normal. Vai olhando na linha do tempo se isso não for apertando, se não tem imposição de uma nova norma, de uma lei, de uma punição, de não sei o quê, de não sei o quê. Isso foi caindo nas costas no lombo do síndico, que ele é obrigado, não sei o quê. Agora essa lei está tramitando de você denunciar o pai que deixa menino menor de 12 anos solto nas áreas comuns. Para nós, como criado na rua, andando de bike, ralando o joelho no chão, é complicado de entender, mas a gente entende. Mas é difícil fazer o switch na cabeça, né? Você, cara, opa, peraí, preciso denunciar isso. NR1 agora, você tem que tomar cuidado com o estresse emocional dos funcionários. A complexidade aumentou gigantescamente, é um troço muito maior. E junto com isso vem uma série de riscos. Sim. Se o síndico não estiver preparado, ele vai dançar, irmão, vai dançar. Você tem que estar pronto para isso. Então, a complexidade aumentou nesses dois sentidos. Meu irmão, fantástico, fantástico. E aí eu vou trazer essa parte quando você foi do mercado corporativo. O mercado corporativo, ele ensina muito. A verdade é que a bagagem que a gente puxa do mercado corporativo, em termos de compliance, em termos de regra de business, eu vou contar um aqui, turma. A gente chegou lá na Decolar e a gente falou assim, cara, final de ano, estávamos todo mundo junto ali, papeando. E ele chegou e falou assim, cara, queria muito te presentear esse vinho aqui, ó. $5.000. Ele falou assim, mas o compliance da minha empresa não deixa e o da sua também não deixa. Né?
porque a gente tinha um limite de $500 de presentes. Mas qual que é o problema se a gente abrir essa garrafa e tomar esse vinho? Foi aí que eu entendi que o compliance a gente às vezes se interpreta. Mas assim, então ele traz essas dinâmicas, o mercado corporativo ensina a gente muito nisso, né? Agora, te pergunto, quando você chegou e falou, cara, chega, não quero mais, porque ele também, apesar de te ensinar, ele te suga. Você pode ganhar dinheiro? Pode. E se você for um cara de alto nível, tu ganha dinheiro. Mas, meu irmão, tu sai ali daquele jeito. Só que aí você você pivota a tua carreira e vai para a sindicatura. Que você pode ganhar muito dinheiro? Pode ganhar muito dinheiro, mas também te extrai até a alma. E tudo que a gente está falando aqui a gente vê. Quando você decidiu fazer isso? Cara, chega, daqui para cá foi uma janela fechada e agora eu vou tocar em frente. E aí é o ponto-chave que eu quero que você complemente com isso aí. Na hora que você faz essa distinção, você pivota e fala, agora você é síndico, você percebeu que o dinheiro não necessariamente está como única exclusividade como ser síndico. Você está me falando aqui, por tudo que você já descreveu aqui no podcast, cara, tu dá aula, tu vende curso, hoje tu dá palestra, eu sei disso, te acompanha ali. Você viu que tem dinheiro em outro lugar. Agora, explica para quem está ouvindo que o dinheiro pode ser muito mais do que ficar naquela loucura do dia a dia, respondendo, brigando e tudo mais e tal. E como é que esse cara se encorajaria a tomar novos rumos dentro da sindicatura mesmo? Excelência trazer isso, porque eu não estou vendo ninguém falar disso de forma aberta, assim, escancarada. Que bom. Não estou vendo. E eu acho importante porque, é assim, como eu falei, nada do Da Repente Síndico foi por acaso. E como eu trabalhei muito tempo com planejamento estratégico, eu planejei a estratégia do Da Repente Síndico. Então, a primeira pergunta é, tudo bem, você está começando a fazer conteúdo, você está aparecendo aí de alguma forma, a minha pergunta é, para que você está fazendo isso? Boa. Você está fazendo para quê? Você tem um objetivo? Você tem um plano? Você vai postar por postar? E aí? Você vai ficar famoso? Você quer que as pessoas reconheçam você, batam palminha, tirem foto? Isso é legal, é bacana, eu gosto também, mas eu não fiz para isso é uma consequência. Eu fiz porque eu olhei para frente. Conta para vocês, recentemente eu tive num evento em Salvador, condominial, e aí o palestrante ele estava falando que depois de vários anos, uma carreira de sucesso, um cara respeitado, depois de muitos anos ele estava deixando a sindicatura. E eu percebi que ele estava escolhendo as palavras, muito cuidado, assim, sabe o hipopótamo dançando na cristaleira? Com muito cuidado, assim, escolhendo as palavras, não, porque sabe, né? Mas ficou muito claro que, assim, para mim já deu. A mensagem foi essa. Eu agora vou seguir só na advocacia condominial, e como síndico, para mim já deu. E aí eu perguntei para ele, depois eu perguntei assim, vem cá, eu vou fazer uma pergunta e eu queria a sua resposta honesta. Síndico tem prazo de validade? Essa foi perspicaz. E aí ele assim, no backstage, ele falou, cara, eu acho que tem, né? Porque assim, síndico do front, o cara que está na trincheira, tomando porrada e bomba todo dia, esse tem prazo de validade. Não aguenta, né? Não dá, cara. Não dá. As pessoas são muito. Ainda que ganhe bem, né? Ainda que ganhe bem, chegou aqui, não dá. Não dá. Você satura, você não aguenta mais ouvir de gente sem noção, maluca, gente surtada, que vomita em você as suas próprias angústias. Você sabe que está fazendo a coisa certa, mas elas vêm e quer te processar. É muito desgastante nesse aspecto. Então, o que aconteceu? Quando eu montei o perfil Da Repente Síndico, eu olhei 10 anos para frente. Eu falei, bom, eu vou passar por isso tudo aqui, vou me estressar, mais cabelo branco que eu já tenho aqui, não quero.
é isso que eu quero. E eu acho que é muito importante você começar qualquer projeto da sua vida olhando nessa perspectiva. Bom, daqui a 10 anos como é que vai ser? Qual é o lugar que eu posso chegar? E respondendo objetivamente a sua pergunta, quais são as alternativas que eu tenho para ir para um melhor lugar dentro desta área, ajudando muita gente, fazendo muita coisa, mas sem necessariamente estar ali enfiado na trincheira? Perfeito. Quais são as formas? Porque assim, todo mundo que está me vendo aqui é inteligente e encontra alternativas. Sim. Muitas delas são postas aí, você pode criar. O mercado está ávido. A gente estava falando, né? Quando eu comecei, em torno de 90% dos síndicos eram moradores. Hoje 85%, por aí. Daqui a um tempo vai ser 80%. Ou seja, essas pessoas moradores estão migrando para profissionais. Esses profissionais têm informação, eles precisam do que você sabe, do que você passou. Eles precisam disso. Perfeito. Por que não de você? Por que não? Perfeito, cara. Perfeito, cara. Então, assim, se você já tem um caminho trilhado, você aprendeu um monte de coisa, passou por experiências, uma série de coisas, você já tem muita coisa boa para compartilhar. Porque a maioria, eu vejo muita gente boa, muito boa. Eu vejo gente muito boa Sim. que eu digo assim, cara, pô, você daria um ótimo professor, você podia ensinar isso aqui. Talvez não sindicatura, mas essa área que você pensa, não, ainda não estou preparado, não sei o quê. As pessoas têm muita síndrome do impostor. Sim. Eu só vou poder compartilhar alguma coisa depois que eu for pós-doutor em Harvard. Pois é. Para Morreu. com isso. Morreu. Para com isso. Morreu. Para Tá no meio do caminho, cara. Neste exato momento, você já tem conhecimento que muita gente acordou hoje sonhando em ter metade. Por que você não compartilha com isso? Tem que falar de novo. Muita gente acordou. Muita gente acordou hoje sonhando em ter metade do conhecimento que você já tem. Esse é o seu público. A questão, eu acho que a questão principal aqui é assim, como é que você vai entregar isso? Como é que você vai envelopar e entregar isso para as pessoas? E aqui a gente entra numa outra seara, não sei se mais uma vez eu adiantei, eu juro por Deus que eu não olhei esse papel. Mas a questão é a seguinte, a gente que lida com estratégia, a gente tem uma bíblia chamada A Estratégia do Oceano Azul. O que de uma maneira muito sucinta, o que esse livro fala? Ele fala basicamente o seguinte, tem duas estratégias, o Mar Vermelho e o Oceano Azul. O Mar Vermelho é o quê? O vermelho é de gente sangrando. Sangrando. O que é isso? Muita gente fazendo coisas muito parecidas, quase indistinguíveis, de tão parecidas que elas são, disputando um mercado que já está assim, saturado, a palavra é essa, saturado. Então essas pessoas estão brigando para oferecer seus produtos e serviços num mercado que muita gente está fazendo a mesma coisa, ninguém consegue distinguir a diferença entre o seu e o meu, portanto a briga vai para onde? Preço. Aí você abaixa para vender, a outra abaixa mais para vender, a outra abaixa mais para vender, sua margem vai embora, daqui a pouco você está dando, daqui a pouco você está gerando prejuízo para vender, você perde o sentido. Aí quando você vê, está endividado. Não só a empresa, mas pessoalmente, cara. Pô, perdi o sentido da vida, vamos combinar? Do que eu estou falando? Vamos dar nome aos bois. Hoje, se você tem um celular, você pode abrir sua câmera na sua casa e gravar um curso. Pode. Com boa qualidade. Pô, cara, você abre lá num Zoom, bota um cenário bonito no fundo, bota lá seus PowerPoint, não sei o quê. Se você tem um bom conteúdo, tem uma boa didática, você fala bem, nada impede. Você vai fazer um bom curso. Beleza. Mas quantas pessoas estão fazendo isso? Pouquíssimo. Um monte de gente está fazendo isso, oferecendo curso pra caramba, não sei o que. Você entra aí, você abre a internet, cai 50 cursos no seu colo. E eu estou falando, eu não estou dizendo para não fazer, não, porque eu vendo curso. Eu vendo curso. Mas assim, está havendo uma saturação do mercado nesse aspecto. Então, uma coisa que eu acho que você precisa ficar atento é assim, aonde é que estão as necessidades do mercado condominial que pouca gente ou ninguém está preenchendo? E elas existem. Elas existem. Sem dúvida.
Algumas delas dependem muito da percepção do mercado. Então, por exemplo, Marcos, você falou que você está dando palestra. Mas Só um spoiler. Tava aqui na minha pergunta. São essas que não viu, hein, cara? Que legal. Tava dando palestra. Palestra. Não é que eu vendo palestra, as pessoas que compram minhas palestras. Por que elas compram minhas palestras? Porque elas me veem na rede social e dizem, pô, esse cara fala coisas que eu acho que vale a pena botar aqui no meu evento. Então, tudo é uma construção, tá tudo amarrado. Beleza, isso é uma coisa. Né? Por exemplo, a oficina de previsão orçamentária. Ela não é um curso como todos os outros. Ela é uma coisa bem específica. Sim. Né? Vamos falar de previsão orçamentária. E ela foi uma coisa que foi crescendo, ela foi se transformando. Eu tinha um curso online, um vídeo, previsão orçamentária, faz assim, beleza. Aí depois eu notei que esse curso precisava de uma ferramenta, uma planilha, para que as pessoas pudessem colocar aquilo que eu falei em prática. Fiz uma planilha Excel, primeira evolução. Aí eu comecei a ver que a planilha Excel, quando as pessoas iam botar, elas deletavam fórmula, apagavam linha, não sei o quê. Eu falei, não vai funcionar. Aí eu desenvolvi um sistema em HTML. Ofereci para as pessoas. Aí depois eu comecei a perceber, eu sempre soube, na verdade, né, que há uma diferença entre eu te explicar e você entender e de você ser capaz de manipular esse conhecimento. São coisas completamente diferentes. Completamente diferente. Tem uma frase que eu adoro, que é um dos mantras da pedagogia, né? Diga-me e eu esquecerei. Ensine-me e eu entenderei. Boa. Envolva-me e eu aprenderei. Perfeito. Genial. O que é isso? Significa que se eu te dou um conhecimento, você que é inteligente vai entender. Beleza? Se eu disser assim, agora faça. Você não faz. Sim. Porque você não manipulou o conhecimento. Aí eu percebi que precisava de mais um passo, mais uma evolução no curso de previsão orçamentária, que é a parte prática. De eu estar ali. Agora que você entendeu, vamos fazer juntos. Envolveu. Então, exatamente, envolvido, cara. Agora o conhecimento é dele. Ele que está pegando e refinando. E aquela pergunta que ele nem sabia que tinha, agora ele tem. E ele faz comigo lá. Então, a parte prática, a parte teórica, seguida da parte prática, com uma ferramenta. Pronto. Aí o que aconteceu? Aconteceu uma mágica. As pessoas chegavam sem saber nem o que era um balancete e saíam com a previsão orçamentária pronta para levar para os seus condomínios. Vale ouro. O cara chega morrendo de medo. Ele, cara, tem uma assembleia daqui a 5 dias, eu tenho que apresentar uma assembleia, não sei nem para onde começa. Ele sai com o de braço. E posso te falar uma coisa? A sensação é que o cara pagou barato. No fim do dia, pagou barato. Ele falou, cara, me resolveu minha vida. Então, o que eu quero dizer, esse exemplo que eu acabei de citar, da oficina de previsão orçamentária, é um exemplo claro de uma observação, de uma escuta qualificada de qual é a dor do mercado que ninguém está atendendo. E você que está me ouvindo, você é muito melhor do que eu em alguma coisa. Você sabe o que é. Por que você não oferece para o mercado? Entenda o que as pessoas estão pedindo, o que dói para elas, o que tem valor para elas. Ofereça isso. Mas sai do mar vermelho. Ofereça uma coisa só você tem. Oceano azul. Aí vem uma nova evolução, que foi a seguinte. Quando eu dou a oficina de previsão orçamentária, que passou por toda essa evolução, na parte da manhã eu dou a parte teórica, eu explico, é assim, você pega isso, faz aqui, começa do balancete, de tarde ele vai botar isso em prática num sistema que eu ofereço para ele fazer. Mas eu pensei, bom, nós estamos na era da IA. Perfeito. Na era da IA. E a IA, ela é muito além, até o que eu vou falar, abrir minha palestra amanhã. Ela vai bem além de um algoritmo. As pessoas ainda confundem algoritmo com IA. O algoritmo é um programa. O programa ele faz o que você mandou. Toda vez ele vai fazer aquilo. Daquele jeito. Você jogou os dados, é um Excel, pronto. Isso. Você botou as fórmulas, se você botar aquele número, vai sair sempre isso aqui. Ele não vai interpretar, ele vai calcular. Perfeito.
que é a IA? A IA, ela vai nos pontos dos documentos que você subiu, específicos, extrai aquilo, ela consegue identificar o que é o que, ela concatena, analisa, submete isso à rede neural, tem trilhões de dados, literalmente, e faz as concatenações dela para entregar um resultado único, personalizado. Aí eu comecei a fazer, peraí, eu ensinei para as pessoas que você pega o balancete, que você classifica dessa forma, que você extrai esses dados, que você cruza dessa forma, que você analisa, aí que você vai naquela outra fonte, que você busca aquele dado, vai naquele outro site especializado, que vai dizer... Dá para fazer isso com isso. Esse IA vai fazer tudo isso aí. O que teoricamente o cara colocaria algumas gotas de suor, rapidamente a IA vai entregar. Aí foi o que eu fiz. Sim. Construí o meu primeiro agente de inteligência artificial, que é o cara que faz o que eu ensino de manhã, Perfeito. ele faz. Só que em vez de passar um dia inteiro lá comigo, ele faz em 5 minutos. 5 minutos, cara. Subiu o balancete, deu algumas instruções, pau! Eu já encosto do lado de cá, quase pronto. Perfeito. E o melhor, você não precisa dominar o assunto técnico, porque ele já está embutido no prompt. Perfeito. Já tá, é a raiz dele. A existência dele se dá por causa Ele está embebido naquilo. É o que ele foi feito para fazer. Só que ele vai criticar o seu balancete, o balancete dela, o meu balancete, cada um de uma forma diferente, empregar nada. Aí eu falei, bem, peraí, Legal isso aí. peraí. Se dá para fazer isso para previsão sanitária, Dá pra fazer mais coisas. aí abriu outro céu. E hoje já são 16 agentes, com as funções mais variadas. Então, existe um agente de prestação de contas. Você joga um balancete, sobe algumas fotos, algumas informações, ele cospe um PowerPoint pronto para sua assembleia. Você está a 10 minutos de começar a sua assembleia, abre esse agente, o PowerPoint pronto, formatado, com as fotos, com os gráficos, ele extrai do balancete, por exemplo, o que é ordinário, o que é extraordinário, aloca no lugar certinho. Tem só vai precisar ter o trabalho de explicar essa parada na assembleia. Bom, aí, pelo amor de Deus, né? Você sabe apontar? Pois é. Cara, É isso. Cara, que fantástico. Não, tem coisas que você... Aí eu queria ir nessa pegada. Você é um cara muito antenado, né? Essas tendências e tudo mais. Eu me lembro que na época que a gente já estava falando na época que tinha o De Repente Netflix e tudo mais, você já trouxe um tema em voga que era o ESG. Como é que você vê isso aí? A galera está aplicando, a galera está... ou caiu, sabe quando vem aquela onda, ESG, todo mundo, não, preciso saber de ESG, não sei o que, bateu e caiu. Ou não, a galera pegou para si, estamos manipulando algumas coisas com relação a essa parte de vamos melhorar o ambiente, vamos melhorar essa governança, ou não, ou pegou e bateu e não pegou no condomínio. Porque eu sei que hoje nas empresas está um pouco mais forte. Pelo menos ainda se fala. A IA meio que deu uma apagada nesses temas, porque ela veio com muita força, mas eu não sei como é que está essa questão do ESG. Você que trouxe isso lá atrás. Pegou ou não pegou? Você que está ouvindo aqui não está entendendo bem o que é ESG. ESG é uma sigla que significa Environmental Social Governance. Então tem a ver com questões ambientais, sociais e de governança, ou seja, de transparência, de demonstrações e tal, em relação com investidores, no caso, que são os condôminos. Sim. Né? Eu vejo que essa parte de governance está cada vez mais em alta, muito por causa daquela complexidade. Então, assim, eu preciso, no mínimo, para me proteger, eu preciso dar o máximo de transparência possível para que todo mundo acompanhe para e passo o que está acontecendo, com tanta clareza e tal. Melhorou. É uma espécie de Sarbanes-Oxley. Não é isso? É tipo isso. Um pouquinho isso aí. É verdade. Beleza. Que é do mercado de ações, mas isso é outro assunto. A parte de social, eu acho que ela está bem representada, por exemplo, com essa atualização da NR1, por exemplo. Da preocupação com a saúde das pessoas e tudo mais, com algumas normas que foram mais apertadas com relação ao cuidado com as pessoas, leia-se AVCP, questões de piscina, de não sei o quê, das pessoas, olhar para as pessoas com mais cuidado. Já o environmental,
meio ambiente, eu vejo que é uma coisa que não é que aumentou, eu vejo que ela entrou, passou a fazer parte das pessoas. Não é mais tanto um tema, porque ela já faz parte do dia a dia até certo ponto, mas continua bastante movida por questões de redução de custo. Né? Então, assim. Mas tem receita aí? Por exemplo, às vezes de uma eventual reciclagem. Eu me lembro que acho que você tinha, na época, uma empresa que acho que fazia esse tipo de coleta no teu condomínio e que, em certa medida, não sei se gerava um caixa ou se você tinha um bônus lá na frente, algo nesse sentido. Nós chegamos a entrevistar essa empresa. Eu me lembro. Foi uma entrevista muito boa mesmo. Vocês estão dá uma olhada lá no canal do YouTube, tem um podcast muito bacana da Tainan. Tainan, é verdade. Tainan Soares? Tainan, pronto. No TH. Vai lá, é muito, muito bom. E lá a gente conversava sobre uma forma do condomínio ser um pouco mais verde nesse aspecto, né? No sentido de tratar os seus resíduos de uma forma mais inteligente, mais amigável com o planeta e tal, mas que ao mesmo tempo fosse muito simples para que isso pudesse ser efetivamente sustentável. Sim. A gente falava que assim, não adianta colocar 50 lixeiras, aqui você vai botar um latão de cobre, aqui você vai colocar o alumínio anodizado, aqui não vai rolar. Não vai fazer. Então a gente falou ali de uma metodologia muito simples, tá? Que funcionava. Eu acho que as pessoas, elas estão prontas a colaborar com iniciativas relacionadas ao meio ambiente, mas até um limite que isso não interfira demais com a vida delas. Então o desafio do síndico é tornar esses processos simples, fáceis, fluidos, baratos. Eu queria te perguntar, isso daí, aí vou para um tema, vou entrar no social agora, mas você não acha que, e aí é uma pergunta que eu queria, o síndico ele acaba trazendo estou bem de fora, tá? Mas bem olhando como um outsider mesmo, ele acaba trazendo essa responsabilidade de facilitar o mecanismo, porque parece que a população, e aí eu falo dos moradores, etc., mas como geral, parece que a gente não tem mais um raciocínio, ou cada vez menos me parece que a gente busca um raciocínio mais complexo. Ter um papo contigo aqui não é trivial, cara. A tendência é que você é um cara, você vai puxando o nível da conversa, todo o seu background, mas me parece que as relações hoje estão tão simplórias que a gente tem que fazer com que o cara se esforce para separar o lixo amarelinho do verdinho, sendo que no fim do dia ele que vai ganhar, cara. Eu acho que a gente está a gente vive, eu não sei, assim, questões desculpa, turma, eu vou falar aqui opiniões muito particulares. A gente vive, parece que especialmente no povo brasileiro, assim, uma espécie de idiotização com tema cultural, com tema de educação. Eu acho que a gente tem regredido em alguns aspectos. E aí isso talvez reflita até no que você falou de, cara, eu tenho que desenhar para o cara que ele vai ter um benefício, cara. Você sente isso ou não? Total. Total. É impressionante. Eu não sei, eu fico refletindo um pouco sobre como é que nós chegamos nesse ponto. E eu fico pensando também, nesse aspecto, eu fico me lembrando quando a gente era moleque, eu e você. Sim. Provavelmente você também morou numa casa que só tinha uma TV, Isso. preto e branco, 14 polegadas, tinha 3 ou 4 canais, começava às 6 horas da manhã até às 11 da noite. Sim. E você tinha que disputar aquilo dali com seus irmãos, com seus pais. É isso? Sim. A gente aprendeu a negociar, a gente aprendeu a ser tolerante, a gente aprendeu a valorizar o que nós temos. A gente aprendeu a levantar para trocar o canal, irmão. Não tinha controle, cara. Pois é. O que aconteceu de lá para cá? De lá para cá, o que aconteceu é que assim, você tem o YouTube limitado, você tem Netflix, você tem Paramount, você tem Disney, tipo,
Mas o que mais se ouve é assim, não tem nada para eu assistir. Verdade, cara. Pô, não tem nada, cara. Tá passando nada de bom. Puro, cara. E pior, não é que não tá passando agora. Você pode tocar a hora que você quiser, mas nem assim tá bom. É verdade. E o que acontece? As pessoas vão criando uma sensação de que só presta coisas muito particulares de um determinado jeito. Acabou o amplo espectro, né? E isso extrapola para tudo. Sim. Isso amplia para tudo. O condomínio eu vejo muito isso. Pessoas mimadinhas que só servem daquele jeito, só pode ser a intolerância total, porque afinal de contas tem. Eu vejo essas coisinhas, entendeu? Sabe? Rapaz, tem um post que eu fiz recentemente de coisas básicas assim que a gente aprende no jardim de infância. As pessoas estão brigando por causa disso. Fumaça de cigarro. Sim. O post é o seguinte, ó, um cara fumando na sacada, fumando na janela, a fumaça dele sobe e entra no apartamento seguinte. Se isso acontecer, você tem o direito de reclamar. E o artigo 277 do Código Civil diz que você tem o direito de fazer cessar. Sim. Porque o 336 fala lá da saúde, sossego e salubridade. Segurança, saúde e sossego. E se isso for interferido, você tem o direito de fazer cessar. Fazer cessar, eu expliquei, faça isso, faça aquilo, não sei o que. Que absurdo na minha casa, porque não sei o que, papapá, como é que incomoda. Eu falei, bicho, você está vivendo em comunidade. O seu ideal, que é fumar onde você quiser, fazer não sei o que, está incomodando o outro. Não é sobre a sua casa, é sobre o que saiu da sua casa. Perfeito. E foi entrar na minha casa. Eu tenho o direito de não querer. Exato. E as pessoas não conseguem entender isso. Que é uma regra de convivência que me parece básica demais para eu estar perdendo o meu latim. Prosaica. Explicando pro cara, velho. Prosaico. Aí tem que dizer assim, bom, tudo é mimimi até que te incomode. Isso, exatamente. Se te incomodar, já não é mais mimimi. Veja bem, porque na minha casa que eu faço, que eu quero, não sei o que, papapá. Mas beleza, cara, se eu fizer xixi na minha varanda, escorrer pra tua, tá tudo certo? Pois é, e aí? Como é que É a faz? minha varanda, eu faço o que eu quiser na minha casa. Pô, é mimimi, Mas aí não é bem assim. Então é como? É para pessoas como você, que nem explicando dentro do desenho não entende, que existe a lei. Perfeito. Vamos entender. Perfeito, cara. Perfeito. Então, tem essa coisa da intolerância que eu acho que ela foi desenhada ao longo do tempo com a hiperpersonalização das experiências. O filme eu quero aqui agora, ou a coisa eu quero, a comida eu ligo, ela aparece instantaneamente aqui. Sabe? O que diz, né, cara? E o ser humano tá anestesiado pela dopamina, né? Por conta do celular, enfim, essas coisas. E quando não tem, cara, parece que um cracudo, parou com aquilo ali, cortou, o cara começa a bater os pinos, cara, não é? Você fala, e aí sobra o síndico, coitado. Sobra. Deixa eu voltar aqui, que a gente falou de SG e a gente estava num tema fantástico de IA. Você bem falou, a IA está entrando, e aí entra aqui, cara, com uma pergunta, vamos por amplo espectro. Que você comentou das aplicabilidades da IA para o dia a dia do síndico, enfim, para os agentes e tudo mais, mas você entende que a IA é a bola da vez e que vai ditar o ritmo, sei lá, nos próximos 5 anos, e aí eu fazendo um gancho dentro do nosso mercado. Com a entrada da IA e com esses serviços, bem dizer, repetitivos, os serviços repetitivos sendo substituídos por uma inteligência artificial, que em grande medida vai ser, nesse primeiro momento, eu até vi um podcast que os caras falaram o seguinte, quando a luz era a querosene, chegou a energia elétrica, os caras usavam isso de uma maneira linear. Eu quero dizer, ele tinha uma lamparina e ele substituía por um bico de luz. Mas ele não conseguia, porque não estava dentro do imaginário dele, ele não conseguia projetar que essa energia que era para acender a luz
poderia movimentar outras coisas, máquinas e etc. Por aí vai. Então, eu acredito que nesse primeiro momento a gente está usando, né, quem não entra no chat GPT, no Gemini, na Claude ali, e faz uma pergunta, cara, posso comer mandioca brava? Aí ele fala, pode comer, aí você come e morre e fala, pô, desculpa, realmente não sabia. Tem razão. Tem razão. Então, assim, a gente está usando a IA ainda para substituir a lamparina, que eu quero dizer que a gente está usando de forma linear. Você entende que ao termos a inteligência suficiente para usar de forma exponencial, a gente mataria alguns serviços repetitivos e aí, turma, não quero, mas as administradoras, como ficam nessa? Você acha que... Eu sempre tive, eu acho que a gente teve essa conversa lá atrás. Você entende que dentro de um espaço de anos, o síndico e a administradora viram uma coisa só, esse serviço vira uma coisa só, ou a administradora assume o papel do síndico, ou o síndico vira uma empresa robusta o suficiente para assumir esse papel administrativo, e aí não tinha IA na época que a gente discutia. Chegou a IA, e aí? O que tu acha? Ainda que a gente não tenha a resposta certa, a gente vai jogar essa conversa fora. Uma reflexão para você que está nos ouvindo. Se você nasceu na era pré-internet, você deve lembrar o que era a vida sem internet. O pré-celular, e esse é o caso das minhas filhas, elas já nasceram dentro, elas não entendem. Elas não entendem, por exemplo, tirar uma foto, tinha que aguardar e revelar. Não entende isso. E se tu abrisse a máquina, queimava o filme. Queimava o filme. Que não podia mandar revelar, porque ainda não tirou todas as... Olha, Que loucura. enfim. Aí veio a internet, veio o celular, pronto. Beleza. Se você não viveu, você ouviu falar, você entendeu qual foi o impacto. Mas quando a internet surgiu, ela surgiu inicialmente, os primórdios da internet era basicamente assim, você vai conseguir ver várias páginas de várias coisas, as pessoas vão mostrar coisas, que eram os sites, né? E você vai conseguir baixar coisas. Era basicamente isso. Eu me lembro que foi o êxtase quando eu consegui baixar um joguinho, né, de 60K, assim, baixou o joguinho, meu Deus, parece mágica, eu baixei, estava lá e agora está aqui, está funcionando. Agora vamos para o hoje. Quantas coisas, você consegue ver sua vida sem internet? Você consegue ver alguma empresa sem internet, algum banco sem internet? Não existe. Né? Agora, só para colocar isso em perspectiva, o impacto da inteligência artificial, isso não sou eu que estou dizendo, o CEO do Google está dizendo isso, o CEO da Nvidia está dizendo isso, Anthropic, todo mundo está dizendo isso. O impacto da IA na vida das pessoas será bem maior do que a introdução da internet. Então, isso tudo que eu falei aqui agora foi um impacto violento. A IA vai ser mais. Só que muita gente ainda não está enxergando bem como é que é isso no dia a dia. E aí, então, vou botar alguns dados na mesa. Ontem, exatamente ontem, a Meta demitiu 8 mil funcionários, que serão substituídos por IA. Isso foi ontem. Que isso, cara? 8 mil foram para a rua. O CEO da Nvidia, mais uma vez para citá-lo, no segundo semestre de 2024, estamos em 26, ele disse, olha, se seus filhos estão entrando para a faculdade para se tornarem programadores, faça com que eles mudem de carreira agora, porque essa carreira vai desaparecer, ou praticamente desaparecer. Se lembra? Há 10, 15 anos atrás, cara, o que eu faço de faculdade? Cara, eu vou fazer alguma coisa de ciência da computação, algo nesse sentido, programação. O cara era milionário, o cara molequinho, era um diamante, cara. Deixa eu dar um exemplo bem claro que está aqui agora na frente das câmeras, que sou eu. Eu desenvolvi até o momento 16 agentes de inteligência artificial, citei alguns aqui. Eu não sou programador. Eu não sei programar. Não sei programar. Eu converso com a IA e Sabe perguntar. Eu sei o que pedir. O que é o resultado de uma IA?
é basicamente o domínio técnico da coisa que você quer perguntar, que você quer saber, o domínio técnico. Previsão orçamentária. Dominar a previsão orçamentária. Como é que é? Como é que não é? E o domínio do saber perguntar, que é fazer um prompt correto, adequado, contemplando tudo que tem que contemplar. A soma desses dois é que vai te dar um resultado bom. O que é um agente? O agente é que soma essas coisas todas e torna facinho para você. Você clica a coisa, ele processa de acordo com isso tudo aqui. Esse conhecimento técnico, esse prompt bem azeitadinho, testado, validado. Funcionário muito bem treinado que vai te entregar. Porque senão, o que vai acontecer? Você vai fazer uma pergunta para a IA, eu preciso te dizer, ela vai responder. Certo. Ela vai sair um negócio lá. Mas dá para confiar? É bom? É o que você precisava? Amanda, cara, a Amanda chegou e fez uma. Ela pegou. Ela até tem um vídeo rodando dela. Que ela pegou de uma administradora uma tese do direito português. Então os caras se defenderam ali baseado no direito português, que a IA puxou claramente ali e deu lá. E ela falou, cara, se tu apresenta um negócio desse, meu irmão, tá no limbo. Então o que acontece? Se você perguntar, a IA vai achar um troço lá, cara. Mas se você não tem o domínio técnico, você não sabe nem criticar se aquilo ali é válido. Você não testou o prompt, você não sabe. Né? Então tem esse cuidado. Agora, voltando à sua pergunta, isso vai ter um impacto na relação entre síndicos, administradores e condomínios? Sem dúvida, vai ser mais rápido do que vocês imaginam. É mesmo, certo? Você imagina isso? Por quê? Porque a administradora, se você está na sindicatura há algum tempo, você já sabe, a administradora não administra, é um BPO. Sim. BPO é a terceirização de processos, né? Financeiro, contábil, departamento pessoal, alguns outros podem estar contemplados lá no contrato. Então ela é um BPO. Tem certas funções dessas que aí ela vai comer. Né? Então, talvez outras não, ou levem mais tempo, mas uma parte disso vai comer. Então você esvazia o seu contrato. De repente você é um síndico que tem ferramentas de IA que fazem boa parte do que a administradora faz. Criando uma espécie de IA administradora. Pô, eu não sei se estava planejado, mas vou até anotar isso aqui, cara. E se você, administrador, não pegou essa, meu irmão. Ou seja, é um síndico que tem o conhecimento, que tem ferramentas que permitem que ele faça boa parte do que a administradora faz hoje. Eu vejo isso como uma realidade para os próximos 5 anos. A minha visão. Visão de quem atua no mercado, visão de quem desenvolve ferramenta. Fica a dica. Bom, então na hora que o cara entra no mercado, imagina se o cara hoje é um de repente, hoje ele entrando no mercado, esse cara vai ter que entrar com um sarrafo alto. Mas o que eu estou vendo no mercado? A galera insistindo na porra do mar vermelho. Venha ver a IA que responde automaticamente nos condôminos. Quantas pessoas... Não é ruim não, gente. É bom, é ótimo. Maravilhoso, mas quantas pessoas estão fazendo isso, velho? Pode crer. Olha quantas ideias de negócio eu dei aqui para você, pelo amor de Deus. Anotou aí? Tem que anotar, meu irmão. Tem que anotar. Entendeu? Porque, basicamente, isso aí é mais velho do que andar para frente. Olha para o problema que as pessoas têm, desenvolva soluções. Perfeito. E se você estiver dentro dessa dor, se fizer parte dessa dor, você está mais capacitado a gerar uma solução mais azeitadinha, mais perfeitinha, mais do jeito que as pessoas realmente estão precisando. Porque a barreira do desenvolvimento caiu. Exato. Antes você tinha uma grande ideia, mas precisava de um desenvolvedor. Era caro, você não conhece um cara. Aí acontece muito com os devs, né? Que você contrata o cara desaparece, corta no meio. Porque a gente falava que dev era igual pedreiro, meu irmão. O cara, tipo, ele pegava 10 obras ao mesmo tempo e ó. Fudeu, O cara mesmo. o cara esquece. Entendeu? Ele larga você ali. Você fica. Porque você não sabe, cara. Mais uma vez, pensamento estratégico. Eu sei que isso vai acontecer. Deixa eu me capacitar aqui. Eu vou me apresentar, vou me preparar, vou me capacitar. Eu faço. Então, os agentes que eu faço, acho que ele tem esse diferencial, que eles são feitos por um síndico. Eu não encomendei. Não, esse botão precisa ficar um pouquinho mais para a direita. Sabe o que é interessante? Que esse negócio de IA aqui, a gente também no escritório, aí na parte da cobrança, né?
Cobrança do escritório de advocacia, até porque sabe que o Sindiflix ele é meio co-irmão aqui da Lobão Advogados. Né? Então, como a gente fala, calças do mesmo, bolsos da mesma calça. E a gente desenvolveu e a questão, de novo, gente, não é só o que o Sérgio está falando, cara, faz todo sentido, porque se você simplesmente pegar e ficar perguntando pro Gemini ali e tudo mais, ele vai te responder, mas, de novo, você está usando da maneira linear, você está substituindo a lâmpada para colocar uma lamparina por uma lâmpada. Aí, beleza. Agora, faça o exercício que ele fez, né, de derrubar as paredes do que estava estabelecido. Então, por exemplo, a gente na cobrança aqui, que funcionava? Pegava os inadimplentes, carregava no sistema, começa a cobrar, até o cara se sentir incomodado o suficiente, liga, faz um acordo e aí vai para o administrador e vai em frente. Derruba o processo, derruba as paredes que foram estabelecidas e constrói colocando a IA no centro. Porque aí eu não vou ter mais problema, em certa medida, às vezes de mão de obra, aí voltando para aquele negócio do empreender, do negócio, porque a gente queira ou não, Sérgio, a gente tem problema de mão de obra. Tem atestado médico, que é inerente ao ser humano. Eu não estou falando que é bom ou ruim, mas acontece, o cara fica doente, o parente morre, não pode vir trabalhar, mas quebra o fluxo. A IA, meu irmão, é 24/7 sem reclamar. Sem reclamar. E aí, talvez isso possa doer. Eu estou falando isso aqui, turma, e não é. Não pensem que eu sou um cara. Nossa, eu quero mais que o ser humano vá fazer alguma outra coisa, vai vender coco na praia. Não, não é isso. Mas aí ela vai substituir invariavelmente. Vai. Invariavelmente. Quer você queira, quer você não queira. E aí eu vou trazer uma reflexão aqui um pouco assustadora. Momento Skynet. Boa. Isso é bom. Se liga no corte, hein? Se liga no corte. Há algum tempo atrás, o Fórum Econômico Mundial ele listou 10 competências que são exclusivas do ser humano. Sim. Que deveriam ser aquelas competências que as pessoas, ao dominar, elas têm muito mais chances de ter sucesso na vida profissional. E muitas delas, elas eram antes restritas aos seres humanos. Então, vou citar algumas aqui. Educação financeira, liderança, capacidade de negociação, trabalho em equipe, empatia. Tem que ter uma lista aí grande. São 10. Beleza. A gente achava que uma parte disso era a nossa reserva exclusiva. Só que a IA já transpôs uma, que é da criatividade. A IA já cria. A IA generativa, ela cria. E posso te falar, cria muito melhor do que muita gente. Desculpe. Não é? Entendeu? Cria mesmo. De assim, você dá o prompt, você não sabe o que vem. Aí vem um negócio, caraca, ficou excelente. Ela cria. Então, o que acontece? A gente já estava numa ilha de 10 competências que eram nossas exclusivas. Essa ilha acabou de ruir um pedaço, ficaram 7. E aí você já sabe como é que é a erosão, né? Erosão é assim, morder um pedaço, meu irmão. E eu sinceramente, eu fico o tempo todo pensando, qual é a parte que me cabe aqui? Para, mais uma vez, ter uma visão de longo prazo, uma visão estratégica, no sentido, daqui a 10 anos, qual o tamanho dessa ilha? Onde é que eu tenho que estar pisando? Exatamente. Ou qual é o tamanho do teu barco, né? Porque, no fim das contas, a ilha daqui a pouco, meu irmão. Por quê? O resto vai ser IA. O que a gente estava falando outro dia, falou assim, o professor de jiu-jitsu, talvez ele nunca se sentiu tão confortável, né? Porque muito dificilmente a IA vai substituir, vai pivotar a função dele. Exato, isso que é. Então, assim, esses caras de habilidades, né, que exigem movimento, beleza, está garantido, mas o que for repetitivo, for geralmente o serviço do colarinho branco que a gente fala, né, que é o cara no escritório e tudo mais. E aí volta no começo da nossa conversa. Você me perguntava assim, por que seus posts eles tocam as pessoas? O que viraliza? O que acontece?
que eu falo de uma coisa que máquina por muito tempo não vai conseguir fazer, que é sentimento. Que sentimento isso te desperta? Eu vou lá e catuco isso. Mas é por isso que você é diferenciado nesse alcance, porque não é todo mundo que consegue. Isso daí, vou fazer um desafio. Estava comentando com os seus amigos ali, eles estavam conversando do desafio e tal. A captura desse sentimento, irmão, não é trivial. Não é trivial. Então, por isso que talvez hoje você, junto com duas, três celebridades ali dentro do mundo condominial, conseguiu capturar tão bem isso aí. E que não é. Eu não sei se é treinável. Mas eu não sei também, mas o meu ponto é o seguinte: vamos considerar que isso daí que você está falando seja verdadeiro. Cada um de nós tem um superpoder. É verdade. Não tem X-Men, 2 X-Men com o mesmo poder. Entendeu? Sim. Qual é o seu poder? Você, sei lá, congela coisa, o outro voa, o outro dá um grito e destrói coisa. Enfim, ninguém precisa ser o outro. Você não precisa ser eu, não precisa fazer o que eu faço bem. Mas eu acho que é uma jornada para dentro. O que é que eu faço bem? E em fazendo isso bem, como é que eu ofereço isso para o mercado? De maneira criativa. E aí eu vou numa esteira, cara, e eu vou devanear um pouquinho aqui. A gente fala assim, você é de direita ou de esquerda? Aí o cara fala assim, é muito mais difícil a pessoa falar eu sou de direita ou de esquerda por causa disso, disso, disso e daquilo. Então vamos dizer, eu sou de direita por causa disso, disso e daquilo. Não, eu não sou de esquerda por causa disso, disso e daquilo. A tendência é que a gente saiba mais o que a gente não quer do que o que a gente quer. E aí quando você fala, vou fazer uma pergunta para dentro, a galera não sabe se perguntar, cara. A galera não sabe o que ela quer, eu vejo assim. Pouca gente tem essa clareza, assim como você tem, de falar, cara, é isso que eu tenho que fazer. Porque, e aí eu queria emendar, eu não sei se a gente consegue conectar, porque o conteúdo que você está falando, vou fazer um conteúdo, vamos para a rede, porque esse foi um jeito de repente, síndico monetizar, ganhar dinheiro, além da sindicatura, que eu acho que esse é o objetivo no fim do dia. O conteúdo, você lembra na época que a gente tinha que falar inglês? Falar inglês era o básico, vamos dizer assim, cara, básico entre aspas, assim, você quer um bom emprego? Então tu tem que se capacitar, tem que estudar e falar inglês. O conteúdo é um novo inglês, ou seja, você tem que fazer um conteúdo para estar hoje dentro de uma situação um pouco mais competitiva, igual a gente tinha o inglês, cara, se eu tenho inglês eu estou tendencialmente melhor postado. O que você acha? Essa é uma excelente pergunta. E eu faço. Eu ouvi essa pergunta, em outras palavras, quando eu comecei a apresentar alguns agentes de IA. Então, se eu tivesse agente de IA, não precisa mais fazer oficina de prevenção sanitária, não precisa mais de dominar a teoria, não precisa mais saber fazer do zero. Eu falei, deixa eu te fazer uma pergunta. Engenheiro usa calculadora? Usa. Por que ele usa? Porque faz o cálculo mais rápido. Mas isso dispensa ele de saber os fundamentos, saber fazer a conta no lápis? Não. Até porque, se a bateria estiver fraca e der um erro ali, ele vai conseguir detectar. É isso? A mesma coisa acontece. Ninguém está dispensado de dominar o conhecimento, o conteúdo. Mas eu acho que aqueles que fecharem os olhos a ferramentas que aceleram dramaticamente esse processo, que driblam o time todo, mata o goleiro, bota cada. Vai, faz, empurra pro gol. Se você não quiser fazer isso, me desculpe. O nome disso é oligofrenia. Boa! Sutilmente chamando de burro, pô. Pelo amor de Deus, você tem uma ferramenta que te ajuda? Eu posso fazer o cálculo. Eu vou fazendo no lápis? Tudo bem, beleza, mas assim, você vai ficar para trás. Esse é o fato. Vai demorar mais para fazer um negócio. Simples assim. Não faz sentido. Só não faz sentido. Então, o que eu vejo é que assim, muita gente está postergando esse passo. Está preso nos velhos paradigmas, da forma que sempre fez. Está lá a história do cachorro no prego, né? O cachorro estava lá, deitado em cima do prego, ganinho, ganinho, ganinho. Aí o cara perguntou, mas o que houve com esse cachorro aqui? Não, ele está deitado em cima do prego. Deitado em cima do prego? Por que ele não levanta, não sai? Né? Porque não está doendo o suficiente.
Essa foi forte, hein, cara. Então, assim, as pessoas. Tem muita gente deitada no prego. Tá lá, não sai. E a banda passando. A banda passando. Quando levantar. Meu irmão, cara, Serginho, vamos encaminhar para o fim. A gente tem uma última pergunta. Você lembra quando tu fazia o ping-pong? Não era ping-pong? Você lembra quando tu fazia? Não, era cadeira elétrica. Cadeira elétrica, verdade. Cadeira elétrica, genial. Não, mas eu não vou. Mas tem uma pergunta que a gente definiu como a pergunta que vai ser o. Bora. Vamos rastrear. Eu tô te dando agora o poder de imperador. Imperador, tu vai fazer o que você quiser, tu tem a variante condão. E aí eu quero te falar do amplo espectro, pode ser na vida condominial, pode ser na vida empresarial, pode ser na vida de país, pode ser o país ou o mundo, enfim, algo que seja. Cara, tu tem um poder, tu consegue resolver essa parada. O que é que tu pegaria e falava, isso daqui eu preciso resolver agora? Educação. 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 As pessoas estão muito cegadas por percepções, por falta de conhecimento e a ausência de luz, de conhecimento, da capacidade de analisar, de criticar, é a pior coisa que pode imaginar. É isso que cria uma escravidão moderna, sabe? Das pessoas ficarem sujeitas a narrativas e versões e achismos e percepções e coisas. Quem consegue desenvolver a capacidade de olhar os dados, olhar os fatos, de refletir criticamente e se posicionar de uma forma firme, mas não para você, sei lá, criar atritos nem nada. Eu realmente acredito nisso aqui, por isso. Essa é a minha posição. Mas, junto com isso, ser capaz de mudar de ideia. Se alguém vier e apresentar argumentos melhores do que você, tem razão, nunca tinha pensado nisso. Sem ego. Mudei. E só é possível via educação. Por isso que a principal vertente hoje, de repente, síndico, é a educação. Seja nos posts, seja nos cursos, seja no seu quê, é educação. Você seja capaz de discernir o que é certo e o que é errado. Genial, cara. Turma, essa foi a pedrada do dia. Começamos já quente, o cara é bravo, hein? O cara é bravo. Mas assim, Serginho tá lá no, a gente já falou, mas o @ de repente síndico no Instagram, acredito que é o mesmo no YouTube e TikTok. Buscou de repente síndico, tu vai achar essa cara aí e você vai ver o tanto de conteúdo. O cara tem repertório. Legal de começar e conversar, eu não sei, olha, sinceramente, cara, a gente entendo eu, aprofundamos em alguns. Acho que bastante. Demos uns bons mergulhos. Deu umas caraminholas para o pessoal E então, se você quer seguir o conteúdo do De Repente Síndico, curta, siga, vale a pena, vale a pena. E aproveitando, deixa o like no vídeo, siga o canal do Sindiflix, siga o canal do De Repente Síndico, que a gente vai para muito mais. Serginho, dê suas palavras finais e depois a gente vai dar um tchau pra galera e aí sim tomar nossa cervejinha. Galera, primeiro de tudo, muito obrigado. Está sendo um prazer esse reencontro aqui, depois de algum tempo aí que a gente não se vê, mas no mercado a gente acaba se esbarrando, é um feliz encontro. Verdade. Muito obrigado. Eu espero ter, como falei da Red Pill, né, da pílula vermelha, de despertar certas coisas que têm povoado meus pensamentos desde sempre, né? Assim, daquilo que você quer, que você realmente quer dentro do que você escolheu fazer. Que não tem um caminho só. Se você quer ser síndico de um monte de condomínio, tá tudo certo, tá maravilhoso, não tem problema nenhum, né? Mas existem outros caminhos também, que vão ajudar muita gente. A minha escolha foi muito no sentido, bom, se eu for síndico de 10 condomínios, se os 10 condomínios tiverem 100 unidades cada um, eu estou ajudando 1000 famílias. Mas, se eu decidir dar cursos, dar palestras, não sei o que, entrevistas como essa, provavelmente eu vou ajudar bem mais de 1000 famílias, porque eu vou ajudar muito mais síndicos, por sua vez vão passar muito mais. Então, talvez seja o seu caso. Reflita sobre o que você quer, sobre o que você tem. Não tenha medo de compartilhar o que você já sabe. Com certeza está um nível acima de muita gente. Você pode contribuir. Você provavelmente tem superpoderes
que são só seus, explore eles até o limite e desenvolva aqueles que não estão ainda tão fortes como você gostaria. Tem espaço para todo mundo, o mercado está crescendo, as oportunidades estão aí. E precisando da gente, conte com o DFN Síndico, conte com o Sidflix, tamo junto. Show. Turma, então só para finalizar, vocês viram, a pegada é monstro. E assim vamos seguir. Semana a semana, nós vamos trazer um convidado sempre muito especial. O Serginho já me trouxe aqui algumas dicas e que nós vamos com certeza fazer a conexão e trazer. Então esteja aí conosco, Condomínio SA, desafio novo, mas eu preciso de você e vamos para cima, porque tem muito mais. Valeu, galera. Um Tamo junto. abraço. Valeu.